A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, amigos da Nova Era. Estamos iniciando mais um Nova Era News. Hoje temos o prazer de receber aqui conosco a diretora de ensino da Secretaria de Educação, a professora Andressa. E como todas as semanas, nosso amigo Céu, juntamente na bancada, vamos bater um papo sobre as questões da educação, sobre o congresso que inicia no dia de amanhã, enfim, são coisas importantes que estão acontecendo na Secretaria e a gente precisa, sem dúvida alguma, repassar a todos vocês que nos assistem a todas as semanas essas propostas, essas situações, esses momentos que a Secretaria vive. É uma Secretaria que por vezes é muito criticada, mas Secretaria de ponta é isso. Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, são sempre eu te digo assim, a bola da vez em qualquer administração. E a Secretaria de Educação nossa não é diferente, mas muito outras coisas positivas acontecem e nós vamos procurar passar junto aqui com a professora e o Céu esses assuntos que são pertinentes e são interessantes a toda a comunidade lagiana. Céu? Mais uma vez juntos, né, Marcelo? Hoje a bancada está mais bonita. Não, claro, porque toda semana tem que aguentar aqui, não é fácil, né? Idem. É? Mas para nós é um prazer tê-la conosco aqui. Mas não é desse jeito que você me recebe todo dia aqui, né? É diferente, né? Porque Tá tudo bem com o amigo? Tudo 100%, trabalhando bastante, né? E lembrando do congresso, a gente fez a cobertura, né? Durante 2 anos, e foi muito legal, quando era o presencial, né, professor? Então, vamos falar desse congresso. Começa então no dia 27. Dia 27? Isso mesmo, de julho de 2023. Professora, tudo bem? Tudo bem. E a família tá bem? Tudo certo. Maridão, os filhos? Filho, né? Tudo bem, o filho. O Gustavo, né? O Augusto. Augusto? Gustavo. Não, porque todo mundo chama de Gu, né? Aí ficou. E tá tudo bem? Como é que estão os preparativos para o congresso? Então, bom dia a todos que nos acompanham, né? Agradecer a oportunidade por meio do programa Nova Era, que tem aí uma repercussão grande a nível de estado, de Brasil, de região, e dizer que nós estamos nessa expectativa, então, para o congresso que acontece tradicionalmente todos os anos, em julho, a nossa Lages, no Sistema Público Municipal de Educação. O congresso ele atinge hoje a região da Mures, principalmente, visto que nós somos o município mãe da região, somos uma referência para a região em educação, não tenho dúvida disso. E os profissionais, no recesso de julho, legalmente, eles têm o direito à educação permanente, prevista na legislação. Então, nós organizamos anualmente esse momento de parada. É um momento de estudo, é um momento de retomada do que está aí no cenário da educação brasileira, e nós estamos com uma programação muito bem pensada pela equipe da direção de ensino, das coordenações, do núcleo de educação permanente, com parceria unânime da secretária de educação, que nos possibilita essa autonomia para nós pensarmos palestrantes que atendam à necessidade do cenário educacional. Nós ficamos com alguns desafios pós-pandemia, desafios emocionais, sobretudo emocionais, nas crianças, nas famílias, nos profissionais da educação, e nós estamos com uma expectativa grande aí na palestra de abertura com o mestre, psicoterapeuta, psicólogo, educador Léo Freiman. Ele vai fazer a nossa palestra de abertura e na sequência nós temos renomados profissionais da educação, mestres, doutores, pesquisadores que dialogam diariamente com pessoas ligadas ao público educacional e que sem dúvida vão contribuir, com reflexões, com diálogo, ainda que pelas telas, porque a gente sabe... É tudo online então, né, professora? É tudo online, por meio do YouTube e o canal. É só o professor que pode participar ou não? Não, o congresso ele é totalmente gratuito
e aberto a pais, outros profissionais ligados à educação ou não. As áreas que têm interesse de transitar na educação, elas são muito bem-vindas e Ele podem faz fazer. a inscrição e depois ganha um link, então, para poder assistir. Não Exato. é aberto, totalmente aberto, né? Só através da inscrição. Isso, através da inscrição, a pessoa entra no site da Secretaria Municipal de Educação, ela faz a sua inscrição, acessa, e aí, posterior, ela recebe o link para poder desfrutar do evento. Legal. Qual é o tema do congresso desse ano? Então, o tema central do congresso esse ano é a afetividade e as suas implicações no processo de ensino e aprendizagem no contexto educacional. Somos conhecedores, né, que a neurociência trabalha essa questão, a educação também trabalha fortemente nos processos de interação, que você precisa estabelecer vínculos afetivos para aprender com prazer. E nós trabalhamos desde o berçário até o ensino médio aí na nossa escola itinerante e não temos dúvida que os processos afetivos, já que a gente vive um momento, né, das telas, o momento dos smartphones, o momento muito da mídia, e a gente está precisando fazer educação dos sentidos. A gente está precisando olhar no olho, no toque, na relação, que também desperta essa interação. Então, o professor, a professora, ele transforma informação em conhecimento. Então, sem dúvida, passa pela questão afetiva. Essa escolha, ela se dá por uma equipe, pela equipe interna da secretaria, que acompanha diariamente os processos educacionais e percebe que é uma temática que precisa ser retomada. Por isso, essa escolha da afetividade. Esses conferencistas que vêm aí tem 1, 2, 3, 4, são 6 ou 7, né? Exato. 7 conferencistas. Eles são temas específicos que eles abordam ou eles vão nesse caminho da afetividade? Então, nós temos temas diferenciados, mas o que a cobertura geral, a abordagem geral é para transitar pela afetividade. Mas Edna Borges é especialista em questões ligadas ao cotidiano da educação infantil e do ensino fundamental. Tem participado de várias conferências a nível de Brasil. Temos também do Dr. Altino José Martins, que vem participando conosco, reside em Florianópolis, mas trabalha por toda Santa Catarina e Brasil, com especificidades na educação infantil. Nós sabemos que temos aí o 0 a 3 e o 4 e 5, que é a formação inicial aí dos processos afetivos, da mente, da cognição. Então o Altino vai trabalhar um pouco conosco essa questão aí que transita na educação infantil. Temos a doutora Júlia Siqueira, nossa conferencista também muito esperada, que vai trabalhar um pouco das questões ligadas à própria segurança das unidades de ensino. Isso passa também por uma construção inicial, lá na primeira infância, Marcelo e Cel, né? Quando a gente fala de alguns desafios aí ligados à intolerância no contexto das unidades, a gente sabe que isso é uma reflexão que precisa ser feita porque em algum momento essa criança ou esse adolescente deixou de receber alguma atenção ou algum limite, né? Todos os excessos da tela, os excessos da permissividade, eles depois na vida adulta eles vão aflorar. Então a Júlia Siqueira vai falar um pouco da afetividade, mas de uma afetividade que é presença, que não é dominação, que não é, né, coerção das pessoas. Elaine Vidal, também renomada aí no cenário das questões da alfabetização, do afeto, né? Eu aprendo quando gosto de estar com a professora ou com o professor. Isabel Parolin também já esteve conosco em outros congressos e também estará novamente trabalhando essas questões conosco aí, ligada ao emocional também, né? Nós sabemos que a escola é o espaço do conhecimento, mas razão e emoção precisam caminhar juntas, sobretudo na modernidade e na contemporaneidade do século. Professora, a educação hoje, a Secretaria de Educação do município hoje tem envolvimento de quantos mil professores estão envolvidos na Secretaria? Então, excelente
lembrança, né, Marcelo? Nós somos hoje um dos espaços que mais empregam pessoas profissionais da educação. Nós superamos 2.000 profissionais, desde os efetivos, concursados, contratados temporariamente, pessoas ligadas aos serviços gerais, compõe esse número. Nós temos também uma alimentação produzida no próprio cotidiano das nossas unidades, então nós temos merendeiras, nós temos uma demanda grande aí de profissionais que hoje compõem a Secretaria Municipal de Educação. Então, como funcionária, servidora pública do município, eu tenho orgulho em dizer que somos sim a secretaria que mais agrega profissionais e que movimenta, sem dúvida, a educação, mas a economia e os outros segmentos do município de Lages. Tem algumas questões na secretaria que você, por exemplo, para ser diretora, você precisa ter algumas habilitações, né? Existe isso, né, para você se candidatar ao cargo de direção. O Congresso, ele não te obriga a participar, ou é obrigatório? Não, né? Não, nós não trabalhamos com a ideia do obrigatório. Pois é, mas... será se dentro de um contexto futuramente não poderia se pensar que no Congresso teria que as pessoas também que se habilitassem ao exercer alguma função não teria que ter participação direta no Congresso? Porque hoje tem já os 2.000 profissionais estão inscritos ou não estão ainda? Como é que acontece isso? Então, nós trabalhamos para que os 2.000 profissionais estejam inscritos. Certo. A 353, legislação municipal, a LDB, legislação nacional, ela prevê lá o direito de o profissional ter capacitações mensais e anuais no seu currículo. Então, sem dúvida, Marcelo, quem acaba ascendendo a esses cargos são pessoas que procuram atualizar os seus currículos profissionais. Que ele vai estar recebendo sem dúvida o reconhecimento e os certificados também do Congresso. Também, né? Ele recebe vai uma certificação de 20 horas, currículo. Sem dúvida. E eu gostaria de lembrar aqui que hoje as nossas diretoras que compõem as 122 unidades e que nos auxiliam a atender mais de 16.000 crianças, elas são professoras efetivas, porque a legislação prevê isso. No entanto, elas são conhecedoras da causa e habilitadas nas suas funções, né? Com os seus currículos atualizados. Então, a gente vem de uma cultura onde havia uma indicação, mas hoje a gente sabe que quem permanece nos cargos é quem demonstra mérito e desempenho. A própria legislação hoje da gestão democrática diz isso, né? Então, nós gostamos de sensibilizar para que o profissional se inscreva. Então, por vezes nós escutamos, falta valorização profissional. Existe um investimento grande hoje financeiro nesses palestrantes. Isso é valorização profissional, sim, Marcelo. Porque eles não têm também de graça, né? Sem dúvida. E você está recebendo uma certificação, você está atualizando o teu currículo gratuitamente. Sim. Então, essa cultura precisa ser reforçada. Nós estamos, sim, valorizando o profissional quando nós permanecemos num recesso, trabalhando na secretaria para oportunizar a atualização profissional. Para a questão de oportunidade. Sem dúvida. Gente, nós estamos conversando aqui nesse primeiro bloco com a diretora de ensino da Secretaria Municipal de Educação, a professora Andressa, e vamos retomar, né, no segundo bloco, após o nosso intervalo aí, com mais algumas questões do Congresso, e depois nós vamos especificamente a algumas atuações da Secretaria de Educação no município de Lages durante essa administração. Nós retornamos em seguida. Seja nas cavalgadas pelos campos entre os muros de taipa que remontam a nossa história, seja na gastronomia típica ou nos costumes de um povo único. A temporada de inverno de Lages começou. Na estação mais fria do ano, estamos de braços abertos, com a hospitalidade e o calor humano para te receber. Venha vivenciar os sons, as cores, os sabores e os aromas de Lages. Se você busca o lugar ideal para realizar o seu evento, o Clube Cacetiro tem o salão perfeito para você. Nossa sede social foi projetada para a realização de grandes eventos: casamentos, solenidades, shows, congressos, formaturas, festas e eventos em geral.
Dispõe de um salão amplo com capacidade para quase 3.000 pessoas. Nosso estacionamento é totalmente asfaltado e o acesso ao clube também. E toda uma infraestrutura pensada para realizar o evento dos seus sonhos. Entre em contato e reserve hoje mesmo. Bom, estamos retornando aqui para o segundo bloco com a professora Andressa, diretora de ensino da Secretaria Municipal de Educação. Professora, antes de nós retomarmos especificamente a atuação da Secretaria em algumas demandas, né, das escolas básicas aí do município, tanto na parte infantil, enfim, fundamental, indo para frente, o congresso começa no dia 27, às 1h30 da tarde e termina na sexta-feira às 5h30 da tarde. Essa é a programação, né? Correto. Ela vai se dar presencial só a partir de abertura, é isso? Sim, a abertura e a transmissão geral, ela acontece do Parque Orion. Nós fazemos uma transmissão lá por meio do YouTube. Então, a partir da 1h30, os nossos congressistas já podem acessar o YouTube, eles vão iniciar com apresentações culturais. Na sequência, nós temos divulgação das nossas práticas exitosas a nível da educação básica, contemplando a educação urbana, a educação do campo, que também é um segmento que nós atendemos. E aí nós temos a grande palestra esperada às 16 horas com o professor Léo Freiman. E no dia seguinte, no dia 28 de julho, na sexta-feira, a partir das 8h30, nós retomamos com apresentações culturais. Na sequência, nós temos a conferência com a Edna Borges, às 9 horas da manhã, 11 horas com o professor Dr. Altino. Seguimos à tarde com a conferência com a doutora Júlia Siqueira, às 14 horas. Às 15 horas nós estaremos com Elaine Vidal, às 16 horas com Isabel Parolin e às 17h30 nós encerramos esses 2 dias de reflexões e diálogos com os profissionais da região serrana. E muito trabalho. Muito trabalho nos bastidores para receber muito bem os nossos congressistas. Beleza. Professora, vamos passar para uma outra questão, que a questão é mais diretamente ligada à sua área, que é a questão da atuação, né, em diferentes frentes, demandas da educação básica. Nós temos a educação infantil, educação fundamental, educação do campo, educação especial e é isso. São essas 4 questões. Vamos, assim, devagar um pouco em cada uma delas. A educação infantil, por exemplo, é uma questão que é muito, muito falada por vezes, muito mais na infantil, da questão de vagas nas escolas. Como é que funciona isso? Então, a nossa etapa... Bom, primeiro, quantas unidades tem para atender a educação infantil? Então, nós temos mais de 75 CEINs, que são os Centros de Educação Infantil. Alguns já bem modernizados, com estruturas bem atualizadas, mas também temos resquícios aí das antigas escolas sorrisos, né? Espaços da educação que eram muito pequenos, muito restritos. E aí a gente foi ampliando a maioria desses espaços, desde a gestão aí de 2017, que eu estou um pouco mais à frente desses processos, a gente cresceu muito em termos de oferta de vagas. O que acontece, Céu e Marcelo, é que a população, por vezes, ela tem necessidade de uma vaga ali no centro. Ali você está hoje... EMEB e CEIN Anjo da Guarda, que nós temos uma procura grande, assim como nós temos lá na EMEB Ondina, porque há uma ideia, né, das famílias também de que é mais acessível, está mais próximo do trabalho. Ali nós temos um número significativo no IDEB, né, nós pontuamos muito bem no IDEB, porque é uma comunidade mais centralizada. No entanto, eu tenho vagas no Coral, na região da habitação, em outros espaços da cidade. Está sobrando vagas, então? Nós temos vagas disponíveis. E aí a gente faz questão, Marcelo, de atender
pessoalmente as famílias e tentar entender qual é a necessidade. Talvez você resida num bairro onde você não queira matricular o seu filho lá, mas eu tenho vaga. Então a gente vai ajustar no bairro vizinho, no centro talvez, porque você está ali mais próximo do seu trabalho. Mas nós superamos ao longo dos últimos anos um termo de ajuste de conduta que nós tínhamos com a promotoria. A oferta é maior do que a demanda. Hoje nós temos oferta. Não especificamente no bairro tal ou no bairro tal, mas no contexto geral ele tem... Na cidade. E o que a legislação hoje diz, né, para nós, e que é importante, as famílias sabem do atendimento que nós fazemos na Secretaria de Educação. Ontem ainda recebi uma demanda de uma criança que precisava para tempo integral. O pai e a mãe trabalham, uma avó trabalha, eles precisam de atendimento integral. Nós temos sim, temos além do infantil, nós temos 5 unidades hoje, de 1º ao 3º ano, que nós atendemos as crianças em tempo integral. Então a gente tem que dar visibilidade às questões positivas também. Esse pai, de uma forma ou de outra, vai ser atendido, sem dúvida, porque a legislação hoje diz que eu tenho que garantir a oferta. Temos uma parceria muito boa com a promotoria, né? Com o Dr. Giancarlo, que acompanha os processos e é conhecedor também dessas causas. A criança tem direito, nós vamos assegurar. Talvez não ali na esquina, como a família esperou, mas ele vai para uma fila de espera e ele vai ser atendido imediatamente na outra unidade, que talvez não é a unidade de preferência. Mas nós precisamos atender e é isso que nós estamos fazendo. Hoje, com toda certeza absoluta, tem mais oferta do que... Nós temos oferta, a sim. solicitação. Temos. Professora, educação fundamental. Então. Como é que está funcionando essas questões dentro da educação fundamental? No ensino fundamental, nós temos 2 segmentos grandes, né? Que é o atendimento das crianças de 6 anos no 1º ano até o 5º ano, e também temos os anos finais dentro do ensino fundamental, que são os nossos adolescentes, né? Que trazem muitos desafios, que é uma idade atípica, né? Aí onde os adolescentes também nos desafiam a estarmos nos atualizando em termos de educação. E nós atendemos mais de 8.000 estudantes nessa faixa etária. Assim como a educação infantil tem especificidades bem diferenciadas da rotina, do mamar, da alimentação, os anos iniciais e finais também trazem demandas bem desafiadoras para nós. Quantas unidades que funcionam? Nós temos hoje 33 unidades que atendem do 1º ano ao 9º ano do ensino fundamental e temos 18 unidades que atendem do 6º ao 9º ano, que são aquelas demandas mais ligadas, então, à adolescência. Nessas unidades hoje nós temos um diferencial bem importante que eu queria socializar com quem nos acompanha aí por meio do canal da Nova Era. Nós temos assistência pedagógica que nós implementamos há 2 anos no contraturno, pós-pandemia. Nós já sentíamos essa necessidade e aí em 2021 nós retomamos essa atividade no contraturno. Então você tem lá uma criança que está com uma espécie de defasagem na aprendizagem, na alfabetização, no raciocínio lógico, na questão da linguagem, ela vai ser diagnosticada pela pedagoga, pelos outros profissionais que estão percebendo essa dificuldade, e ela vai frequentar o contraturno com uma professora efetiva, habilitada, conhecedora da alfabetização. Não é um profissional que escolhe estar lá, muito pelo contrário, são profissionais hoje que têm experiência, formação na área da alfabetização e que atendem essas crianças no contraturno. Os professores que fazem o encaminhamento, como é que é feita essa questão da assistência? Sim, porque eles detectam que o aluno tem essa necessidade. E a família aceita bem, porque às vezes tem algumas dificuldades, né? A família tem aceitado muito bem, porque o período da pandemia ele deixou algumas sequelas aí no processo, né? Tanto emocional quanto da aprendizagem. Então, o professor que está regendo diariamente com aquela criança, ele observa que tem uma perca, uma defasagem. Aí a gente senta com a direção, né? Se for necessário a secretaria acompanha, mas isso é um trabalho que é feito direto com a direção lá na unidade. Passa por um diagnóstico, né? Porque nós pedagogos compreendemos algumas fases ali da alfabetização que se a criança não atingiu, ela precisa ser
atendida de uma forma diferenciada, e aí ele é encaminhado. O pai e a mãe assinam um termo, né, se comprometendo em trazê-lo no contraturno. Isso é investimento público, do dinheiro público, porque a criança está ampliando sua carga de horário na escola. Ela vai receber o lanche se necessário e vai ficar no mínimo 2 horas semanais sendo atendida no contraturno. É individual? Individual, em dupla, em pequenos grupos. Pequenos grupos. Mas todos com aquele mesmo problema que tu diagnosticou lá. Eles não são o atendidos. Déficit de atenção, um exemplo. Isso, o déficit de atenção ele já está um pouco ligado à questão da educação especial, que também tem um atendimento. Tem nas salas de atendimento também. Especializado no contraturno também. Legal. Mas esses... Essa aqui especificamente seria a dificuldade numa matéria rápidas, passageiras, que você precisa de um atendimento mais individualizado, Céu. Mas costumamos brincar com as crianças e estudantes que eles rapidamente recebem alta, né? Porque ele vai ser atendido bem particular naquela necessidade. Não lá com os 25, com os 30 estudantes juntos. Certo. Ele talvez não. Os resultados são altamente Os resultados são muito bons, são positivos. As crianças, por vezes, estão num processo de dificuldade da alfabetização. Elas vão para assistência pedagógica e em poucos meses elas acabam lendo e escrevendo. Professora, até por questões familiares também, né? Porque às vezes os pais, principalmente em algumas unidades, não dão a atenção que deveria dar, né? E daí as dificuldades é inerente, né? Não tem como... Falta o apoio daquelas 2 horas em casa. Né? Claro. Aquelas 2 horas em casa, quando chegar, dá o contraturno em casa. Exatamente. Professora, passa muito rápido, nós vamos para mais um intervalinho, nós retornamos em seguida com a professora Andressa, né? Nós estamos conversando aqui a respeito de algumas questões da Secretaria de Educação do município, nós temos ainda 2 questões específicas para tratar, nós retornamos no terceiro bloco em seguida. Seja nas cavalgadas pelos campos entre os muros de taipa que remontam a nossa história. Seja na gastronomia típica ou nos costumes de um povo único. A temporada de inverno de Lages começou. Na estação mais fria do ano, estamos de braços abertos, com a hospitalidade e o calor humano para te receber. Venha vivenciar os sons, as cores, os sabores e os aromas de Lages. Se você busca segurança, qualidade e agilidade no serviço de transporte, conheça a transportadora Zappellini. Levamos de norte a sul do país a sua carga em caminhões modernos e com profissionais qualificados. Transportadora Zappellini, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do país. Bom, estamos retornando aqui para o terceiro bloco. Hoje nós estamos passando aí um pente fino na questão da Secretaria de Educação. Não é passando a régua. Passando a régua. É um pente fino, né, professora? Então nós conversamos um pouquinho no bloco anterior sobre a educação infantil, sobre a educação fundamental. Só que tem 2 outras questões que também são muito importantes. E assim, e tem um caráter social ainda maior do que o educacional no meu modo de ver, né? Que é a educação do campo e a educação especial. A educação do campo ela privilegia uma fatia da sociedade que naturalmente não teria acesso aos bancos de sala de aula. Como é que funciona essa educação do campo, professora? Então, devido à extensão territorial da nossa cidade, né, nós entendemos a necessidade de assegurar que muitas famílias desfrutem do seu privilégio de viver no campo, mas também assegurar saúde e educação, que são as questões mínimas aí para as nossas famílias que estão na área rural. E hoje nós temos mais de 16 unidades de ensino que estão distribuídas na extensão territorial de Lages e atendem por meio das nossas EMEFs, que são as nossas escolas multisseriadas também. Além dessas 16 unidades que atendem crianças e estudantes, que inclusive da educação infantil e do fundamental, nós temos a nossa EMEB itinerante. Pois é, professor, só para nós... O que quer dizer o EMEB, o EMEF? Porque às vezes
Então, a EMF, a sigla está referenciada ao ensino fundamental, que é o 1º até o 5º ano. A EMEB é a educação básica, ela atende desde o infantil até o ensino médio. E hoje nós temos orgulho de contar para toda a região que nos acompanha também, para o Brasil, para Santa Catarina, que nós asseguramos, embora seja direito, talvez, né? Nem todas as unidades de ensino ainda atendem nos municípios o ensino médio, e nós, enquanto município, entendemos a necessidade de assegurar o ensino médio para os nossos estudantes que estão na área rural. Então, nós atendemos por meio de 6 núcleos, onde o ônibus se desloca da cidade com os professores e atendem regularmente, semanalmente, os estudantes que estão nesse núcleo do ensino médio. E então nós asseguramos. Vão todo dia ou eles vão e ficam a semana? Os professores se deslocam todos os dias, de 2 em 2 dias, conforme o componente curricular, e atendem nas comunidades. Nós temos, né, comunidades em Três Árvores, no Salto, na Coxilha Rica, que são os nossos núcleos. Pois a Coxilha é próximo ao Bodegão, né? Exato, a gente já ali teve no, ela fazendo uma matéria Bodegão muito nós legal, temos ali o nosso núcleo. Daí como é que funciona? Os professores vão e tem uma sala de aula específica, mas o ônibus daí passa pelos lugares e vai recolhendo as pessoas e leva para esse... Exato. Onde a legislação permite, nós temos então na linha geral, como se diz, né? O nosso ônibus passa, mas nós também temos investimento nos terceirizados. Se você está deslocado da unidade central, a Prefeitura Municipal de Lages, ela investe com recurso no transporte terceirizado, que são aqueles pais ou familiares que vão até a linha central, a estrada central, para acessar ao ônibus, que vai então acolhendo os estudantes. Seria um ponto de ônibus naquele local. Um ponto de ônibus naquele local. Os ônibus não podem entrar nas propriedades. Exato, né? Marcelo. Daí só pode... E daí, então... Exato, é isso. Então, muitos que estão nessas propriedades, acima de 3.000 quilômetros, que é o que diz a legislação, eles recebem um ressarcimento do município para deslocarem os seus filhos. Então, isso é muito valoroso para as nossas famílias. 3 quilômetros. 3 quilômetros, diz a legislação, acima, né? Certo. Então, eu sou uma estudante que participei da vida rural, os meus pais residiam no interior de São Joaquim, e há 20 anos, 30 anos atrás, a gente não tinha esse tipo de oportunidade, né? As famílias pensavam em se deslocar para uma região rural porque elas poderiam não acessar aos bancos escolares. E hoje a gente sabe que na nossa região isso também está assegurado. Então, por que a escola ela é itinerante? Porque essas demandas elas mudam, elas são sazonais. Certo. Então, os capatazes também transitam de uma fazenda para outra. Então, no primeiro semestre a gente tinha uma demanda, talvez no segundo semestre a rota dos nossos transportes tenha alterações, porque isso oscila muito devido à mudança também dos nossos trabalhadores aí que estão na região rural. Quantos alunos são beneficiados nesse projeto da educação do campo? Mais de 180 estudantes são beneficiados. São 180 famílias, teoricamente. Teoricamente, sim. Às vezes pode ter 2 famílias, mas teoricamente é nesse sentido. Professora, tem uma outra questão, além da educação do campo, que é muito importante também, pelo atendimento que é feito, e é de uma forma muito carinhosa, que tem que ser feito com a educação especial, né? A Secretaria ela tem uma coordenação específica para isso, como tem também para a educação do campo, enfim, sim, tem cada segmento, né? Mas a educação especial ela merece um tratamento diferenciado, né? Como é que é feito essas questões aí? Então, dentro da direção de ensino nós temos 4 coordenações, né? Que é o ensino fundamental, o infantil e as 2 modalidades de educação, que é o campo e o especial. Então, junto nessa direção, nós trabalhamos muito unidas, que são as coordenações que fazem esse corpo a corpo mais direto com as famílias. E na educação especial, nós crescemos significativamente desde 2017. Me recordo que assim que assumimos a Secretaria de Educação, nós tínhamos 87 aproximadamente estudantes público
desta modalidade com laudo. Eu estou aqui me referindo... Inclusos na mesma sala de aula. Exato. Estou me referindo àquelas crianças e estudantes que eles têm um laudo médico diagnosticando. Já passaram pelo neurologista, por outras especialistas, e eles recebem um laudo que fazem, né, então, parte desse público. E eles têm direito ao segundo professor em sala de aula. Em 2017, esse número era aproximadamente 88, 87. Hoje nós temos mais de 650 crianças com laudo sendo atendidas no sistema público municipal. Então, isso demonstra que o acesso tem sido melhor, cresceu significativamente os laudos, em função também das terapias hoje, da neurologia, da medicina, que vem diagnosticando um número também elevado do autismo, da síndrome de Asperger. Então isso também tem chego e impactado o cotidiano da sala de aula. E o autismo, e aqueles pais que não sabem que o filho tem. Então. E o professor às vezes vê, e muitos pais sabem e não aceitam. Então, todos esses desafios perpassam por nós. Essa é uma questão muito importante, até porque assim, esse aumento significativo também de 80 para 650 passa por questão cultural também. Porque o pessoal tinha medo, escondiam as crianças. Exatamente. Exato, céu. Exatamente isso que não acontecia. Precisa esconder ninguém. Me lembro bem quando, só para agregar um pouquinho na conversa, professor, quando eu estava na Fundação Municipal do Esporte, nós fizemos os jogos Paralímpicos não, era o Parajocol que nós fizemos, mas era para pessoas com algum tipo de deficiência. No primeiro ano nós tivemos só 100 e poucas crianças participando. No segundo ano já foram 600 e poucos, porque os pais às vezes não queriam mostrar o filho para a sociedade. E do momento que você começa a dar esse tipo de oportunidade, mais pessoas vêm. É o exemplo, né? Exatamente. Exato. É o exemplo positivo nesse E ponto. o nosso atendimento, ele é diferenciado. Nós temos as salas de atendimento especializado no contraturno para essas crianças. Nós asseguramos o segundo professor, porque a legislação prevê, tanto na rede estadual quanto na municipal. A sala tem 2 professores. A sala tem 2 professores. Um exclusivo para atender com essas crianças. A legislação diz que ele tem que promover a inclusão, então ele não pode ficar ali exclusivo porque ele acaba reprimindo a autonomia, mas ele tem um compromisso de dar uma atenção específica, de adaptar materiais se assim for necessário. E em muitos casos, Céu e Marcelo, nós também temos um auxiliar de classe que também subsidia esse trabalho, sobretudo na educação infantil. Então é importante contar um pouco dessa nossa experiência, porque por vezes fica aquela parte mais desafiadora, né? Eu não tenho sido atendido. Se você tiver um laudo hoje, imediatamente você apresentou o laudo na secretaria, nós encaminhamos ele para o RH e o profissional vai ser contratado sim. Agora, o que a gente exige, o que a gente cobra e que as famílias também estão muito exigentes nesse sentido e elas têm a sua razão, é que se eu tenho um profissional habilitado, regente, mais um segundo professor e um auxiliar, o que eu posso esperar dessa classe? Resultado positivo. Sim. E isso a gente tem cobrado sim dos nossos colegas, dos meus colegas profissionais, né? Porque eu também transito na área da inclusão e sem dúvida o profissional é habilitado, ele é o melhor profissional, eu tenho que esperar o melhor resultado. E isso passa pelo acompanhamento pedagógico, pelo monitoramento das ações, né? E os colegas dessas crianças, a aceitação deles? Os colegas, eles refletem os estigmas que eles aprendem no contexto familiar. Mas a educação, ela atende em educação especial de que ano? De idade? Do berçário à vida adulta. E não existe diferença de encaminhamentos, até pela idade das crianças? Na educação infantil existe um diferencial que é a estimulação sensorial que acontece por meio da APAE. Se a criança tem uma necessidade, a estimulação do 0 a 3, do 4 e 5, ela é direcionada mais na APAE. Mas a partir do fundamental, eles já frequentam normalmente a nossa sala de atendimento especializado, que são 16 distribuídas no município, com profissionais com formação específica na educação especial. E voltando um pouquinho na questão que o CEL provoca de pensar como que as crianças acolhem,
esse é um recado bacana para as nossas famílias, né? Quanto mais eu incluo, quanto mais eu lembro o meu filho, a minha filha, que a gente está vivendo uma sociedade da diversidade, menos preconceito eu vou. E para a criança vai ser muito melhor, né? Sem Nós dúvida. temos amigos, um exemplo, que ele sempre levou o filho deles no nosso churrasco. Se tu vê como a criança melhorou e ela conversa contigo, tu não nota nada. Mas a E socialização é fundamental. os pais têm que Sem aceitar dúvida. e levar junto, né? Então não esse esconder, não é necessário preconceito esconder. não é dá de necessário, esconder. não tem porquê, a gente está vivendo o mundo da diversidade, né? É. Então nós temos prazer de contar, as famílias sabem o quanto nós acompanhamos de perto, né? Isso é muito essa importante. modalidade. E se ela cresceu significativamente, também é resultado do trabalho que a Secretaria hoje faz. Nós recebemos uma demanda bem importante das escolas privadas, né? Porque a escola pública, ela tem essa premissa, né? De servir a comunidade, é resultado dos nossos impostos que são devolvidos por meio de qualidade educacional. Então é muito comum a gente receber crianças e estudantes da instituição privada que vêm para o público porque também tem um atendimento bem diferenciado nessa questão. Se não tiver estrutura, as coisas não andam, né? Sem Não dúvida. adianta. E isso, assim, o município ele tem esse tipo de preocupação, principalmente na questão da educação, de ter uma estrutura razoável, né? É evidente que o melhor às vezes é difícil acontecer, mas para atender, né, essas questões, assim, e cada administração vai fazendo a sua parte, né? Sem dúvida. O crescimento tem que ser rotineiro, não tem como não acontecer. Gente, nós estamos encerrando o terceiro bloco aqui, nós retornamos para o quarto bloco. Vamos falar um pouco dos projetos que são desenvolvidos pela Secretaria de Educação em parceria com outras entidades. Retornamos em seguida. Seja nas cavalgadas pelos campos entre os muros de taipa que remontam a nossa história, seja na gastronomia típica ou nos costumes de um povo único. A temporada de inverno de Lages começou. Na estação mais fria do ano, estamos de braços abertos, com a hospitalidade e o calor humano para te receber. Venha vivenciar os sons, as cores, os sabores e os aromas de Lages. Se você busca segurança, qualidade e agilidade no serviço de transporte, conheça a transportadora Zappellini. Levamos de norte a sul do país a sua carga em caminhões modernos e com profissionais qualificados. Transportadora Zappellini, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do Brasil. Bom, estamos retornando aqui para o nosso último bloco. Hoje estamos conversando com a professora Andressa, que é diretora do município, diretora de ensino da Secretaria Municipal de Educação. Professora, alguns projetos são desenvolvidos na Secretaria e isso tem dado assim, uma condição muito melhor de executar os trabalhos que são desenvolvidos pela Secretaria. Nós temos alguns projetos que nós poderíamos salientar nesse momento, inclusive com parcerias com algumas entidades, né? Que projetos são esses? Nós temos assim um projeto com a Clabin, nós temos com a Polícia Militar, enfim, tem com a Câmara de Vereadores, tem com a Secretaria da Agricultura, tem vários projetos. Vamos começar pela essa questão com a Clabin. Como é que funciona isso? Então, a Clabin é uma grande parceira da nossa gestão, né, de longa data. E especificamente na área pedagógica, na nossa direção, a Clabin subsidia um projeto Semeando Educação. É mais um momento de capacitação por meio do Instituto Interação, com investimento da Clabin, que subsidia na área da linguagem e da matemática os nossos professores. E nós temos uma novidade aí de primeira mão, Marcelo. Dia 28, agora em São Paulo, a Clabin está premiando unidades de ensino de Santa Catarina que inscreveram práticas exitosas na área da educação fundamental. E Lages vai ser premiada. A educação pública municipal será premiada por meio de 2 unidades que apresentaram projetos de leitura
e que estarão então em São Paulo recebendo essa premiação. Sem dúvida, em breve a secretária Ivana estará divulgando aí nas redes sociais. Eu estou me antecedendo um pouco, mas a gente fica muito feliz, é uma satisfação receber os resultados do nosso trabalho. Esse é mais um projeto, então, que há 2 anos nós desenvolvemos com a parceria da Klabin, mas nós temos projetos consolidados com a Polícia Militar, como é o PROERD. Nós temos com o Bombeiro a parceria dos vereadores mirins e bombeiros mirins, que foi uma parceria dos bombeiros com a Câmara de Vereadores. Atualmente nós participamos da formatura, então, aí dos bombeiros mirins e das vereadoras e vereadores mirins. Temos também o projeto que está, inclusive, acontecendo a partir de amanhã, o Seminário da Agricultura Familiar, onde vai aparecer também práticas que foram trabalhadas com as nossas crianças da cidade e do campo, ligadas ao fomento da agricultura familiar, o incentivo da agricultura familiar. Então esse é um projeto também que está quentinho aí nas nossas unidades de ensino, mas nós temos vários outros, como educação fiscal, que tem sequência e consolidada na nossa gestão, Som dos Versos, que é um projeto que envolve poemas e poesias, que as crianças participam desde a educação infantil aí aos anos finais, e muitos outros onde nós somos parceiros. As cooperativas, os bancos, eles têm metas sociais, então eles procuram a Secretaria de Educação. E eu diria para vocês hoje que dificilmente, Marcelo e Cel, nós dizemos não. Quase sempre nós encontramos uma forma, sobretudo se for ligada à questão social, de atender essas instituições, porque o resultado ele vai impactar na vida das nossas crianças e dos nossos estudantes. Eu não me lembro, desde o meu tempo que eu estou aqui lá, se em algum momento uma Secretaria de Educação foi tão premiada como tem sido ultimamente. Está muito atuante. Nessa questão da educação fiscal, né? A questão da Klabin, outra premiação que vai receber. Então é um conjunto de situações que a médio e longo prazo isso vai ter um reflexo muito grande para a educação do município. Porque começa a ser respeitado e começa a ser olhado de uma forma diferente. E nesse momento que quando você é olhado como diferente, as coisas começam a acontecer de forma muito positiva. É evidente que a cobrança também aumenta. Mas isso é salutar que isso aconteça, porque a gente não entra numa zona de conforto, né? E sim, quando o profissional é comprometido para realmente fazer uma educação de qualidade, isso só vai agregar valores no futuro. E se torna exemplo também para os outros municípios, né? O pessoal vem até querer saber como é o projeto. Porque aquele município foi premiado nisso, foi premiado aqui. Então, vamos aprender, né? Exatamente, as coisas são muito fortes assim, e a gente tem visto, né, muito de perto, porque assim, por vezes, como eu fiz na minha fala inicial, a Secretaria de Educação, Saúde, elas são muito contestadas, né, no âmbito municipal, mas a gente tem visto as coisas acontecerem e isso é gratificante. Né, e valoriza por demais a educação do município. Tem uma outra questão também, que é a questão da educação permanente, professora. Como é que funciona isso? Então, a educação permanente, ela está prevista na Lei de Diretrizes e Bases Nacionais, né? E também está prevista na 353, que é uma legislação municipal. O que diz lá? Que o profissional efetivo e contratado do município, ele tem direito a uma carga horária mínima de formação continuada. E essa formação continuada, nos últimos anos, ela acontece no diurno, na hora atividade do professor, ela não acontece no contraturno, no noturno, né? Porque é o horário que nós entendemos que é de descanso do profissional. Então, uma situação ou outra, às vezes, eles são convidados a participar no noturno, mas as nossas preferências são sempre diurnas. Inclusive, as paradas pedagógicas previstas nos calendários letivos, elas são todas no diurno. E a educação permanente hoje, ela é fomentada, alimentada diariamente por um grupo de profissionais que compõe a Secretaria de Educação, que é o NEP, Núcleo de Educação Permanente. Então ali estão profissionais dos componentes da matemática, da língua portuguesa, dos anos iniciais, da história, da geografia, das ciências, que mensalmente recebem os profissionais que estão em sala de aula
e subsidiam com dicas, com metodologias, com teoria fundamentada nas nossas diretrizes que foram construídas, né, nesses últimos anos, que fazem parte do currículo que está aí nas discussões nacionais, estaduais e municipais. Então o nosso professor, ele não está desamparado em momento algum, né? Porque não há uma receita pronta. Na educação nós estamos sempre nos aprimorando, mas o núcleo hoje, ele fomenta encontros mensais e supera mais de 40 horas, que está previsto lá na legislação. O congresso também é uma certificação que agrega, né? E isso vai alimentando, estimulando o profissional. Recentemente, falando em premiação, nós fomos premiados também na Olimpíada da Astronomia. Concorremos com instituições como o Colégio Bom Jesus Diocesano. E tivemos o orgulho de encaminhar também para São Paulo o nosso profissional da EMEB Isidoro, com a diretora e 3 estudantes. Eles foram subsidiados com recurso público, né? A secretária Ivana fez questão de preparar todos esses encaminhamentos. Eles pegaram um voo, se deslocaram aqui do nosso aeroporto de Correia Pinto, porque isso é experiência, né? Quem diria? Primeira vez que andaram de avião, né? Quem diria, os nossos adolescentes, as nossas famílias ficaram imensamente gratas, né? É oportunidade para esses jovens, para compreenderem que na escola pública também é possível a gente alcançar metas, né? Por isso que nós monitoramos, acompanhamos, exigimos dos nossos professores, sem dúvida. Exigimos a participação nos encontros mensais, precisamos exigir sim, porque é por meio desses encontros que você se atualiza, que você se desafia a participar de um concurso, de uma Olimpíada de Matemática, de Ciências, para depois colher os frutos, né? Então, o servidor público, ele se desafiou a trabalhar na prefeitura, se desafiou a fazer um concurso público, que é o sonho de muitas pessoas. Ele precisa compreender que ele tem que estar atualizado o tempo todo. Não pode parar, né? Não pode parar. Parou no tempo. E ele tem que devolver resultados para a sociedade. Nós temos que devolver, né? Então eu tenho muito orgulho, Marcelo e Cel, de ser funcionária da Prefeitura Municipal. Essa função é passageira, né? Atuo aí também no ensino superior, mas a gente sabe que o resultado do trabalho ele só acontece com compromisso. E compromisso é devolver o melhor que nós temos para a sociedade por meio da qualidade do ensino público, sem dúvida. A gente não... Eu me lembro só uma vez que eu vi numa mudança de gestão ter continuidade do secretário de Educação. Me lembro que foi lá em Florianópolis, o Rodolfo Pinto da Luz era secretário, foi reitor da universidade, era secretário do MDB, de uma sigla partidária, e na transformação que foi o PSD, o filho do César Souza, foi secretário e manteve o secretário de Educação, porque existia uma linha de encaminhamento muito mais técnica do que política. A gente sabe que a política ela tem que atuar e atua junto, mas tem situações de segmentos, de órgãos, de secretarias que elas tinham que ser olhadas de uma forma diferente, porque senão existe alteração de trabalho e tem coisas que não podem ser. Tem que dar continuidade, até porque assim, quando existe muito revanchismo na questão política, que as pessoas, tudo que você fez de bom, a outra sigla que entra, às vezes entende assim, então nós temos que desmanchar as coisas boas, e não é assim que funciona. Porque daí você é um retrocesso sem tamanho. A política às vezes tem dessas dificuldades. Professora, obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que nós teríamos assim uma pauta ainda maior para a gente discutir e conversar, mas a gente tem o tempo, né, definido. Obrigado pela tua presença e sempre que possível, né, você pode contar conosco aqui para divulgar essas coisas que realmente acontecem, principalmente de forma positiva, porque de forma negativa vocês estão lá para resolver. Né? Isso faz parte do processo. Quem está na frente de uma secretaria, na diretora de ensino, enfim, isso faz parte. Mas vamos enaltecer as coisas possíveis, porque tem muitas coisas boas acontecendo. Obrigado. Sem dúvida. Eu que agradeço a oportunidade, né? Agradeço imensamente à secretária Ivana pela autonomia, pela confiança, ao nosso prefeito Antônio Seron, que oportunizaram exatamente essa experiência técnica, né? As nossas funções hoje
elas permanecem exatamente porque nós trabalhamos diariamente, arduamente, para devolver o melhor que podemos para a sociedade lagiana. Só tem que agradecer a professora diretora, né, professora diretora? Mandar um beijão para Ivana, minha grande amiga de muito tempo, a nossa secretária, e que semana que vem a gente está junto de novo. Se Deus quiser. Gente, um abraço a todos e na próxima semana nós estaremos aqui novamente oportunizando a todos vocês um assunto de todo interesse da sociedade lagiana e região. Um grande abraço. Eu sou o Gustavo, tenho 21 anos e trabalho no Brasil Atacadista. Bom, eu estava procurando um emprego, então a minha família me deu a ideia de fazer o cadastro no Banco do Emprego. Então eu fui lá e na primeira vez já recebi uma ligação de uma entrevista para o Brasil Atacadista. Eu pulei, eu achei alegria, rezei, pedi, agradeci tanto a Deus. Porque fazia horas que ele procurava emprego e coisa e nada, né? Aqui é a porta para o meu futuro. O Banco do Emprego é muito importante na minha vida porque foi lá que eu consegui entrar no mercado de trabalho. Eu me sinto uma mãe feliz e realizada, que ele conseguiu um emprego aqui na nossa cidade. Se a gente quer crescer, quer ser uma cidade próspera, é acreditar nas nossas pessoas. E o exemplo é isso, é pelo jovem, pelas pessoas locais que a gente pode compartilhar fortemente, dar oportunidade. O Banco do Emprego tem a solução para quem está precisando de trabalho. Se você busca segurança, qualidade e agilidade no serviço de transporte, conheça a transportadora Zapelini. Levamos de norte a sul do país a sua carga em caminhões modernos e com profissionais qualificados. Transportadora Zapelini, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do país.